um morcego fora de época, apresentando o Horten Ho 229. O Horten Ho 229 parecia ter saído de uma história em quadrinhos de ficção científica. Com seu design elegante e sem asas, parecia um morcego gigante. Mas isso não era invenção. O Ho 229 era uma aeronave real, construída pela Alemanha nazista nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira asa voadora a jato do mundo. Esta aeronave revolucionária foi projetada para ser rápida e ágil, além de difícil de ser detectada por radar. Isso a tornou uma potencial virada de jogo nos céus da Segunda Guerra Mundial. O Ho 229 foi uma criação dos irmãos Heimar e Walter Horten. Esses engenheiros alemães foram pioneiros no campo do design de asas voadoras. Eles acreditavam que, eliminando a fuselagem e a cauda, poderiam criar uma aeronave com desempenho superior. Os irmãos Horten eram obcecados em reduzir o arrasto, pois sabiam que o arrasto era inimigo da velocidade. Seu design de asa voadora foi um rompimento radical com as aeronaves tradicionais. O Ho 229 foi um projeto ousado e ambicioso, uma prova da engenhosidade da engenharia alemã diante da adversidade. O Ho 229 nunca entrou em combate. Apenas alguns protótipos foram construídos antes do final da guerra, mas seu legado continuou. A influência do Ho 229 pode ser vista em aeronaves stealth modernas. Essas aeronaves devem muito ao trabalho pioneiro dos irmãos Horten. O Ho 229 continua sendo uma nota de rodapé fascinante na história da aviação. É um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a engenhosidade humana pode florescer. Céus sombrios. A necessidade desesperada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Em 1943, a maré da Segunda Guerra Mundial estava virando contra a Alemanha. A outrora poderosa Luftwaffe, a força aérea alemã, enfrentava uma ameaça crescente dos bombardeiros aliados. Os aliados estavam destruindo cidades e fábricas alemãs. A Luftwaffe precisava de um milagre, de uma nova aeronave que pudesse mudar o rumo da guerra. Esta aeronave teria que ser rápida, manobrável e quase invisível ao radar inimigo. É aqui que os irmãos Horten e seu design radical entraram em cena. A Alemanha estava desesperada por qualquer vantagem que pudesse obter. O Ho 229, com sua velocidade e potencial furtivo, parecia uma resposta às suas preces. A história do Ho 229 não é apenas a história de uma aeronave extraordinária. É uma história de inovação sob imensa pressão. É uma história de como, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano pode lutar pela grandeza. O Ho 229 foi um produto dessa desesperança. A Luftwaffe estava em desvantagem. Os aliados tinham superioridade numérica e tecnológica. Os pilotos alemães estavam travando uma batalha perdida. A liderança alemã sabia que precisava de algo revolucionário, algo que pudesse dar-lhes vantagem sobre os aliados. O Ho 229, com seu design revolucionário e propulsão a jato, parecia oferecer um vislumbre de esperança. Era uma aposta, mas uma aposta que os alemães estavam dispostos a correr. Asas da guerra. Os irmãos Horten e seu design radical. Heimar e Walter Horten não eram designers de aeronaves comuns. Eles não estavam interessados em seguir a sabedoria convencional. Os irmãos Horten eram obcecados por asas voadoras. Eles acreditavam que esse design era a chave para o desempenho superior da aeronave. Desde tenra idade, os irmãos Horten eram fascinados por aviação. Eles passaram a infância construindo e pilotando planadores. Eles eram particularmente atraídos pela elegância e eficiência das asas voadoras. Os Hortens começaram a fazer experiências com projetos de asas voadoras na década de 1930. Eles foram inspirados pelo trabalho de pioneiros da aviação anteriores, como Alexander Lippisch, o projetista da primeira aeronave movida a foguete do mundo. Os irmãos Horten viram o potencial da asa voadora para eliminar o arrasto. Eles sabiam que uma aeronave sem cauda, em forma de asa, poderia deslizar pelo ar com resistência mínima. Isso permitiria maior velocidade e capacidade de manobra. Seus primeiros planadores se mostraram promissores. Eles provaram a viabilidade do conceito de asa voadora. As ideias radicais dos Hortens nem sempre caíram bem aos tradicionalistas da indústria aeronáutica alemã. Mas os irmãos não se intimidaram.
Eles estavam convencidos de que suas asas voadoras eram o futuro da aviação. Os irmãos Horten não eram apenas sonhadores. Eles eram engenheiros práticos que conseguiram traduzir sua visão em realidade. Eles construíram e testaram seus projetos, aprimorando constantemente suas ideias. Forma e função. A busca do RO 229 por velocidade e agilidade. O Horten RO 229 foi projetado para velocidade e capacidade de manobra. Seu design elegante de asa voadora era revolucionário para a época. O RO 229 foi construído usando uma combinação única de materiais. As asas foram construídas usando uma mistura de madeira e carvão vegetal. Isso tornou a aeronave leve e resistente. O RO 229 era movido por dois motores turbojato Junkers Jumo 004B. Esses motores eram de última geração para a época. Eles deram ao RO 229 uma velocidade máxima de mais de 965 km por hora. A forma do RO 229 não era apenas estética, era para reduzir o arrasto e aumentar a sustentação. As asas do RO 229 foram varridas para trás em um ângulo agudo. Isso deu à aeronave sua forma distinta de ponta de flecha. As asas também foram perfeitamente integradas à fuselagem, reduzindo ainda mais o arrasto. O RO 229 foi projetado para voar em altas altitudes e altas velocidades. Estava armado com canhões e podia transportar bombas. Os controles do RO 229 foram projetados para serem responsivos e intuitivos. O piloto sentou-se em um cockpit pressurizado localizado na frente da aeronave. De lá, o piloto tinha uma visão excelente da área circundante. O RO 229 era uma maravilha da engenharia para sua época. Foi um afastamento radical do design de aeronaves tradicional. O RO 229 foi projetado para ser um pesadelo para os pilotos aliados. Sua velocidade e capacidade de manobra o teriam tornado um oponente formidável em combates aéreos. Confronto de titãs, comparando o RO 229 com seus contemporâneos. O Horten RO 229 foi um afastamento radical das aeronaves convencionais de sua época. Para realmente apreciar sua natureza revolucionária, precisamos compará-lo com seus contemporâneos. Um desses contemporâneos foi o Messerschmitt Me 262, o outro caça a jato da Alemanha. Embora o Me 262 fosse uma aeronave formidável por si só, ele ainda se apegava aos princípios de design tradicionais. Tinha fuselagem, cauda e asas retas. O design de asa voadora do RO 229 deu-lhe uma vantagem significativa em termos de velocidade e capacidade de manobra. O RO 229 também era significativamente mais furtivo do que o Me 262. Seu design de asa-fuselagem combinada e o uso de materiais absorventes de radar em sua construção o tornavam difícil de detectar por radar. Esta foi uma vantagem significativa em uma época em que a tecnologia de radar ainda estava em sua infância. Outro contemporâneo foi o Gloster Meteor britânico, o primeiro caça a jato aliado a entrar em combate. O Meteor, como o Me 262, era um caça a jato convencional. Era rápido e manobrável, mas não era tão rápido ou ágil quanto o RO 229. O design do RO 229 estava realmente à frente de seu tempo. Ele incorporou conceitos que não seriam totalmente realizados na aviação até décadas depois. O RO 229 foi um vislumbre do futuro da aviação. O fantasma acidental, desvendando o potencial furtivo do RO 229. Um dos aspectos mais intrigantes do Horten RO 229 é seu potencial para furtividade. Enquanto o conceito de tecnologia furtiva como a conhecemos hoje estava em sua infância durante a Segunda Guerra Mundial, o RO 229 exibia características que o tornavam inerentemente difícil de detectar por radar. Esta furtividade acidental foi um subproduto do design da asa voadora e dos materiais usados em sua construção. O design de asa-fuselagem combinada do RO 229, com suas superfícies lisas e contínuas, minimizava as reflexões do radar. Além disso, acredita-se que o uso de madeira compensada e uma cola especial impregnada de carvão vegetal na pele da aeronave tenha absorvido as ondas do radar até certo ponto.
esta não foi uma tentativa deliberada de furtividade, já que a ciência por trás dos materiais absorventes de radar não era totalmente compreendida na época. No entanto, as características furtivas inerentes do RO-229 foram um efeito colateral feliz de seu design. A análise pós-guerra do design do RO-229 por especialistas em aviação e engenheiros confirmou sua assinatura de radar reduzida. Embora não fosse completamente invisível ao radar, o RO-229 teria sido significativamente mais difícil de detectar do que as aeronaves convencionais de sua época. Essa capacidade furtiva acidental, combinada com sua velocidade e capacidade de manobra, poderia ter tornado o RO-229 uma arma verdadeiramente formidável nos céus da Segunda Guerra Mundial. O potencial furtivo do RO-229 é uma prova da engenhosidade de seu design e de suas consequências não intencionais. A aposta de Göring, o programa 3 de 1000 e a promessa do RO-229. O desenvolvimento do Horten RO-229 foi fortemente influenciado pelas demandas da guerra e pelas ambições da liderança nazista. Em 1943, Hermann Göring, o chefe da Luftwaffe, fez um chamado para um novo bombardeiro que pudesse cumprir os requisitos de seu programa 3.000. Göring imaginou um bombardeiro que pudesse transportar 1000 kg de bombas por uma distância de 1000 km a uma velocidade de 1000 km por hora. Esta era uma tarefa e tanto, e os irmãos Horten acreditavam que seu design de asa voadora poderia cumprir. O RO-229, com seu potencial para alta velocidade, longo alcance e grande carga de bombas, parecia marcar todas as caixas para o ambicioso programa de Göring. Os irmãos Horten conseguiram financiamento e recursos para desenvolver sua asa voadora em um bombardeiro formidável. Eles tiveram acesso aos melhores engenheiros e instalações que a Alemanha tinha a oferecer. A pressão era para entregar uma arma que mudasse o jogo para a Luftwaffe. Göring viu o potencial do RO-229 para mudar o rumo da guerra aérea contra os aliados. Ele investiu recursos no projeto na esperança de vê-lo concretizado o mais rápido possível. O RO-229 tornou-se um símbolo de esperança para a Luftwaffe sitiada. O desenvolvimento do RO-229 teve alta prioridade. O projeto foi envolto em segredo, pois os alemães sabiam que tinham um divisor de águas em potencial em suas mãos. Voos de teste e tribulações. O RO-229 alça voo. O desenvolvimento do Horten RO-229 não ocorreu sem desafios. O design radical da aeronave e o uso de materiais não convencionais apresentaram inúmeros obstáculos técnicos. O primeiro protótipo de planador do RO-229, o H-9V1, voou em março de 1944. Este primeiro voo foi um sucesso, demonstrando a estabilidade e controlabilidade do design da asa voadora. No entanto, a transição para o voo motorizado, com a instalação dos motores turbojato Junkers Jumo 004B, provou ser mais problemática. O segundo protótipo, o H-9V2, que foi equipado com os motores a jato, teve problemas com confiabilidade e estabilidade do motor durante seus primeiros voos de teste. Os poderosos motores a jato, embora promissores em termos de velocidade, ainda estavam em seus estágios iniciais de desenvolvimento e propensos a falhas. Os pilotos de teste do RO-229 eram altamente qualificados e experientes. Eles forneceram feedback valioso para os irmãos Horten e sua equipe de engenheiros. Apesar dos desafios, os irmãos Horten e sua equipe perseveraram. Eles trabalharam incansavelmente para resolver os problemas técnicos e melhorar o desempenho da aeronave. Modificações foram feitas nos motores, nas superfícies de controle e na estrutura da aeronave. Seus esforços valeram a pena quando o terceiro protótipo, o H-9V3, fez seu voo inaugural em dezembro de 1944. Este protótipo incorporou inúmeras melhorias e se mostrou muito promissor. Era mais rápido e manobrável que seus antecessores, e seus motores provaram ser mais confiáveis. Um legado interrompido. O fim da guerra e o destino do RO-229. O desenvolvimento do Horten RO-229 foi atormentado por atrasos e contratempos.
A guerra estava chegando ao fim, e os recursos da Alemanha estavam diminuindo. Apesar do desempenho promissor do protótipo V3, o Ho-229 nunca teve a chance de provar seu valor em combate. Na primavera de 1945, os exércitos aliados estavam se aproximando da Alemanha de todos os lados. A Luftwaffe era uma sombra do que havia sido, e o projeto Ho-229 estava ficando sem tempo. Em abril de 1945, com as forças americanas se aproximando de sua localização, os alemães foram forçados a abandonar o projeto Ho-229. O protótipo V3, o mais completo dos Ho-229, foi capturado pelas tropas americanas na oficina dos irmãos Horten, em Friedrichroda, Alemanha. Os americanos ficaram surpresos com o que encontraram. O Ho-229 era diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Eles perceberam que haviam se deparado com uma maravilha tecnológica. O protótipo Ho-229 V3 capturado foi enviado para os Estados Unidos, onde foi estudado extensivamente por engenheiros e especialistas em aviação americanos. O protótipo V3 está agora em exibição no Centro Stephen F. Udvar-Hazy do Museu Nacional do Ar e Espaço do Smithsonian, em Chantilly, Virgínia, um testemunho duradouro da engenhosidade dos irmãos Horten e do estado avançado da tecnologia de aviação alemã no final da Segunda Guerra Mundial. Ecos do futuro. A influência do Ho-229 na aviação moderna. Embora o Horten Ho-229 nunca tenha entrado em combate e seu desenvolvimento tenha sido interrompido pelo fim da Segunda Guerra Mundial, sua influência na aviação moderna não pode ser exagerada. O design revolucionário da asa voadora do Ho-229, com sua eficiência aerodinâmica inerente e potencial para furtividade, abriu caminho para futuras gerações de aeronaves. O design do Ho-229 inspirou inúmeros engenheiros e designers nas décadas que se seguiram. O legado do Ho-229 pode ser visto no desenvolvimento de aeronaves furtivas modernas, como o bombardeiro Northrop Grumman B-2 Spirit. Como o Ho-229, o B-2 Spirit é uma aeronave de asa voadora projetada para ser difícil de detectar por radar. Seu design de asa-fuselagem combinada, superfícies lisas e o uso de materiais absorventes de radar ecoam os princípios de design explorados pela primeira vez no Ho-229. A influência do Ho-229 se estende além da aviação militar. Seu design de asa voadora também inspirou o desenvolvimento de aeronaves experimentais e veículos aéreos não tripulados, ou UAVs. O conceito de asa voadora oferece inúmeras vantagens em termos de eficiência, alcance e capacidade de carga útil, tornando-se uma opção atraente para uma variedade de aplicações. O legado do Ho-229 é uma prova do poder duradouro da inovação e do impacto de longo alcance que um único projeto de aeronave pode ter no futuro da aviação. Conclusão. O enigma persistente do Horten Ho-229. O Horten Ho-229 permanece uma das aeronaves mais intrigantes e enigmáticas da Segunda Guerra Mundial. Foi um produto de tempos desesperados e uma prova da engenhosidade de seus criadores, os irmãos Horten. Embora nunca tenha tido a chance de provar seu valor em combate, o design avançado e as capacidades do Ho-229 continuam a cativar entusiastas da aviação e historiadores. Seu legado como a primeira asa voadora a jato do mundo e seu potencial para furtividade consolidaram seu lugar na história da aviação. O Ho-229 serve como um lembrete de que, mesmo em meio à guerra e à destruição, o espírito humano ainda pode buscar inovação e excelência. É um símbolo do fascínio duradouro do voo e da busca incessante por expandir os limites do que é possível no reino da aviação. A história do Ho-229 é um lembrete potente das complexidades da guerra e do poder duradouro da engenhosidade humana. É uma história que continua a fascinar e inspirar, levando-nos a imaginar o que poderia ter acontecido se esta aeronave notável tivesse voado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. O Horten Ho-229, um morcego fora de época, terá para sempre um lugar nos anais da história da aviação.